Sejam bem-vindos a mais um da Mesa ao Negócio. Hoje aqui a gente está com aquele quadro que vocês tanto gostam, Histórias de Sucesso. Finalmente, Caio Lovato, do Abençoado e Que Tal da Tia Sandra. Uma conversa que eu já queria há muito tempo fazer, mas só hoje a gente conseguiu se encontrar e tomar aquela cervejinha para poder ensinar vocês mais sobre esse segmento que é a restauração. Caio, conta um pouquinho da sua história, da história do Abençoado, quem você é. Muito obrigado pelo convite. Comecei no meio de restaurantes sem querer, porque a minha mãe queria, e aí ela queria receber os amigos e tudo, então acabou abrindo um bar. No final da obra precisou de dinheiro, eu tinha um dinheiro, coloquei, e aí a minha mãe virou pra mim e falou, olha, se você não entrar pra ajudar, tem a possibilidade de a gente quebrar e o dinheiro de todo mundo acabar, então é bom você entrar e ajudar. Aí foi nisso, nessa leve pressão, que eu entrei nos negócios de bar e restaurante, sem saber nada de bar e restaurante, zero. Engraçado que isso é comum. Eu sou uma prova viva também disso. Eu comecei jogando futebol, joguei na verdade minha juventude inteira e caí meio que de paraquedas. Meu pai também já tinha e quando eu voltei eu já estava decidido que era isso que eu ia seguir. Mas essa história ela se repete. Ricardinho da Rico Burger foi assim, vocês já devem ter escutado essa história. O Henrique da Jono também foi algo parecido, também não queria, ele é dentista, mesma coisa. E aí a gente vê o quanto esse segmento é um segmento que as pessoas não têm o treinamento adequado, as pessoas não se preparam para entrar, você acaba meio que indo de paraquedas mesmo. Mas, Caio, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu, quem surgiu primeiro, o Abençoado, Que Tal da Tia Sandra? Surgiu primeiro o Abençoado. Eu demorei muito para abrir a segunda unidade, porque eu tinha medo e eu achava que era necessário eu estar totalmente com meus processos definidos para eu abrir a segunda unidade. Então eu queria estar muito bem gerenciado ali. E nisso, cada vez eu achava que eu não estava perfeito, então eu não expandia. Até que chegou um ponto que eu tive que expandir. Na pandemia, a gente acabou comprando o Quintal da Tia Sandra, que foi a segunda loja, e aí eu perdi todos os meus processos da primeira, que era o Abençoado, que girava redondo, era maravilhoso. Então foi um aprendizado abrir a segunda loja. A terceira loja a gente abriu um ano depois que o Quintal já estava funcionando, então assim, foi bem rápido. E agora a gente já está prospectando a quarta, então estamos em negociação nisso. E quantos anos você tinha quando é que você começou o Quintal e o Abençoado? O Abençoado eu tinha 26, 27. Minha idade, 26 27. Anos. O Quintal eu já tinha 32, acho, 33, e hoje eu tenho 37, desculpa. E o que te motivou de fato a entrar? Você já comentou que foi pressão da sua mãe. Pressão. Mas hoje você gosta do que você faz? Você continua com fogo por isso? Não tô dizendo que é bar e restaurante a minha vibe, que é o que eu gosto pra caramba. Eu sou movido hoje a desafio e coisas novas. Então sempre quando eu tenho um desafio, uma coisa nova que eu consigo tirar do papel e executar bem feito, cara, isso me dá muita felicidade. Então eu vou pelo gás que eu vou ter baseado em uma coisa nova que eu consigo tirar do papel. Então, por exemplo, um pet shop que eu comprei o ano passado. Poxa, a gente conseguiu fazer ele girar, ele tá andando bem, tá feito, funcionando. Isso pra mim é legal pra caralho. E não é o que me dá dinheiro, entendeu? Não tem ligação no sucesso com o dinheiro. É realmente eu conseguir fazer alguma coisa legal e entregar valor. A partir do momento que eu consigo fazer isso, pra mim é top. Hoje eu quero abrir outro restaurante, porque, eu vou tirar um negócio do zero, montar um restaurante novo, abrir, funcionar, e eu falo, cara, isso aí é legal, isso aí é o bacana. Cara, maneiro você falar isso, que eu tive semana passada com o André, ele é o diretor geral do Pobre Juan, da rede Pobre Juan. E ele tava falando isso, o quão difícil é você montar restaurante, porque todo mundo monta a primeira casa, acerta, fica feliz pra caramba, que é o que você tava contando. Quando vem, fala assim, vou montar a segunda porque tá feliz. Quando vem a segunda loja, já é uma loja que não performa tão bem, você começa a tirar dinheiro da primeira pra bancar a segunda. Seus processos já foram todos pro espaço, e aí é um desafio constante você realmente se perdurar ao longo desses anos nesse setor. Mas aí fica uma pergunta legal que eu gostaria de fazer, que é, qual foi o seu maior erro durante essa jornada? Nossa, teve vários. No seu começo, qual foi o seu maior erro durante o começo como Caio empreendedor, dono de restaurante? Eu era refém da minha operação, total. Eu era caixa, eu era garçom, eu era da fritadeira, eu era o que tinha que ser. Eu quis fazer acontecer. E quando você está imerso nisso, você deixa de olhar outras coisas. Então eu não tinha controle de estoque. Fui ter controle de estoque com 3 anos de loja, 4 anos de loja. Então demorou muito para eu conseguir tirar o olho do operacional e olhar para dentro. E eu acho que às vezes você fazer isso um pouco mais cedo do que eu fiz, talvez faria sentido. E outras coisas que eu fui aprendendo por errar. Eu lembro que o primeiro sistema operacional que eu tive, cara, é um sistema pequenininho e eu
comecei a fazer o controle de estoque e não batia nada, porque assim, a quantidade de itens de venda não dava baixa no estoque direito. E aí o dono do sistema me dava uma resposta esdrúxula e eu olhava e falava, pô, mas peraí, tem que bater, não é possível. Então assim, a escolha do meu sistema inicial foi muito ruim. O cadastro dos itens de venda com CFOP diferente, que é o que faz você pagar o imposto, eu cadastrei tudo errado, então eu não sabia o que tinha substituição, o que não tinha. E eu lembro que nos primeiros 4 meses ali, eu lembro que a gente foi somar e deu 4 mil de prejuízo no imposto. E aí era uma coisa que na época eu falava assim, cara, 4 mil reais que eu paguei a mais, que absurdo, não sei o que. Então isso daí influenciou muito na época. Hoje, quando eu vejo os números nossos, pô, a gente fala de imposto de 400 mil, 500, 600, 1 milhão, mas na época foi um número marcante. E eu lembro desse número de 4 mil que foi por conta de um sistema operacional ruim. Esses foram alguns erros meus do processo de crescimento. Mas sabe o que eu acho, assim, eu tive conversando já isso com outros amigos também, e até algo que eu falo bastante no canal. Um outro problema que eu enxergo é as pessoas que querem pular etapas. Eu acho que passar esses perrengues, ele faz parte do processo. E às vezes as pessoas querem se organizar demais no começo da operação, e é claro que organizar toma tempo, gasta dinheiro, não adianta a gente se iludir achando que você vai ter uma operação muito organizada sem ter investimento, seja de tempo, seja financeiro. Então assim, eu acho que faz parte disso. Você respeitar esse processo também, não adianta a gente querer montar o restaurante no primeiro dia e já querer estar fora do operacional. Você tem que aprender um pouco de tudo. E além de aprender, você ter vivência na dificuldade das pessoas. Eu contei estoque muito tempo. Eu sei o que eu posso cobrar ou não do meu estoquista. Por quê? Porque, cara, eu fiz isso. Eu fui caixa há muito tempo. Então eu sei a dificuldade que é um caixa. Eu sei a dificuldade de ser um barman, de um garçom e todas as atividades do meio. Por quê? Porque eu executei aquilo. Então, hoje eu tenho uma outra visão e eu consigo gerenciar melhor pessoas porque eu fiz aquela função. Uma outra curiosidade, porque essa conversa ela está sendo em primeira mão para vocês. Tanto para vocês, quanto para mim. A gente já se conhece de rede social, o Caio virou blogueiro. Virei blogueiro. Eu também tô aprendendo e conhecendo mais do Caio, do Abençoado e do Quintal da Tia Sandra aqui, agora. Então eu queria saber qual foi a grande virada de chave, qual foi o momento que você percebeu do seu negócio que, opa, talvez eu tenha um negócio muito bom, um diamante aqui e eu não tô sabendo. 2 pontos. Teve uma época que eu tive uma empresa de consultoria de nutrição, junto com a Fabiana, que é minha sócia, chama Bendita Consultoria. Hoje ela tá atendendo mais de 50 restaurantes em Brasília, assim, tá voando. Eu comecei a ir em vários restaurantes para fazer a proposta inicial e tal. E aí você acaba entrando dentro da operação, da cozinha e tal. E eu percebia que a minha cozinha era muito mais organizada do que da grande maioria. Se eu pegasse 10, se eu tivesse uma que estava no nível igual à minha, era muito. Então, ali eu falei, cara, eu sou diferente. Porque eu tô visitando vários lugares e eu tô vendo que, pô, o meu é legal. Tô bem organizado. Então, essa foi a parte que eu sabia que eu tava organizado. A parte que caiu a ficha do tamanho que eu era, que hoje eu acho que um tamanho muito legal, muito acima do que eu imaginei que eu chegaria, foi quando a gente tinha comprado o Quintal da Tia Sandra, tava fazendo toda a reforma, e eu fui carregar uma mesa, uma pia de inox, pra dentro da cozinha, que era a pia de lavagem, e eu tinha pago, acho que R$800 na pia. Cara, uma pia, do tamanho dessa mesa. E eu tava subindo na escada ali, que você subiu com ela, coloquei dentro da cozinha, e aí eu comecei a olhar pro lado e falei, cara, essa pia é 800 conto. E a cozinha é gigantesca, com forno combinado, fritadeira, pítico, tipo, tudo caro pra caramba. Um forno é 70 conto, os Rational nosso. Então eu olhei e falei, cara, olha o tanto que tem de dinheiro aqui. E aí eu nunca tinha reparado em dinheiro. E aí quando eu desci, ainda fui pro salão, cara, aquele salão gigantesco, cheio de mesa, decoração, iluminação, caixa de som, não sei o que. Eu falei, cara, isso é gigantesco. E aí eu comecei a realmente me dar conta do valor que eram as minhas coisas. Então hoje ainda a gente tem ainda o Abençoado da Asa Norte. Então na hora que eu olho, eu falo, cara, eu sou grande para a média de mercado. E aí eu comecei a entender o valor que eu tinha. E conta pra gente quantas lojas vocês estão hoje, quantos funcionários, esses big numbers pra gente entender a dimensão do que é o Grupo Abençoado. Cara, faturamento do ano passado deu 25 milhões e alguma coisa. Esse ano a projeção de 27 alguma coisa, acho que até um pouquinho mais. São 3 lojas, 160 funcionários, tem um projeto de expansão aí que vai ser mais uma loja, mais uns 40 funcionários. Já sabe onde vai ser? Já pode dizer onde vai ser? Ainda não. Segredo? Nem office vai ter que falar então. Tá.